Vamos dar início então ao nosso estudo dos laços de repetição dentro do JavaScript. Vamos criar um novo arquivo aqui. Ele vai começar com 08, laços de repetição. .js. Vamos criar aqui um array, só para a gente começar. Var v é igual. Vamos criar um array aqui, ó. Vamos começar do final, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0, tá? Vamos criar o nosso array aqui então. Tem 10 posições no nosso array, começando do 0 até o 90, né? Vamos dar um console.log. Vamos começar aqui, ó, console.log do nosso array, nosso v, tá? Node 08, laços de repetição. Então a gente tem aqui um array de 10 posições. A gente vai começar com o nosso primeiro modo de laço de repetição, que é o while. Vamos criar aqui um var i, que vai receber 0 inicialmente. Vamos começar aqui com o nosso laço de repetição while, tá? While. E o nosso i vai começar com 0. While, eu imagino que todos vocês conheçam como é que funciona, né? Então, enquanto o meu i for menor que o meu length do meu array, eu vou caminhando com esse meu i até ele chegar no length. Quando ele chegar no length, eu vou sair do while. Essa que é a ideia. Então, aqui o console.log, eu vou imprimir qual que é o meu v na posição do i, porque o meu i vai ficar incrementando. Então, aqui, ó, vocês vão usar o i igual a i mais 1, ou vocês vão utilizar o i mais mais, tá? O i mais mais serve a mesma coisa que eu fazer isso daqui, tá? I igual a i mais 1. Exatamente a mesma coisa que isso. Exatamente a mesma coisa também. I mais igual a 1, tá? Exatamente a mesma coisa. Então aqui eu vou incrementar o valor do i. Vamos ver o resultado disso, ó. Ele vai fazer um loop para mim, imprimindo todos os valores do meu array, tá? Esse aqui é o primeiro modo de laço de repetição que a gente vai ver. O modo mais utilizado para array aqui, nesse caso, é o for mesmo, tá? Então, o for é estilo C, para quem já conhece, igual a 0 aqui. Meu array sempre começando da posição 0, tá? Até a posição n-1. Diferente do Pascal que começa da posição 1, então o for é que o nosso array sempre começando da posição 0 e menor que o vlength. Ele vai caminhar até a posição, quando chegar até a posição que já chegou no n-1, né? Ele já imprimiu o n-1, por isso que ele deu um incremento. E aqui a gente tem o i mais mais, que ele vai incrementar o i mais mais. Aqui eu só vou fazer o console.log na posição i, tá? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa também. Então, aqui no caso é o... Vamos colocar aqui, né? Aqui é o while. Só para diferenciar os resultados, ó, while e o nosso for, tá? For. Certo? Então, a mesma coisa que eu estou fazendo a mesma coisa que os dois. Quando vocês forem trabalhar com array, procurem mais utilizar o for, tá? A gente vai ver um outro modo também, que é o for each, que também é bastante utilizado, mas isso um pouco mais para frente, nas próximas aulas. Mas procurem entre os dois aqui, se for para vocês fazerem fazer um laço de repetição em cima de um array, para utilizar mais o for. Você também pode utilizar o do while, tá? Do while, deixa eu colocar entre comentário aqui, ó, do while, ele é mais utilizado para quando vocês necessariamente sempre vão precisar executar no mínimo uma vez. Então, vai precisar executar no mínimo uma vez, vocês têm certeza disso, então utilize o do while. Então aqui vamos começar com o nosso i igual a 0, ele vai entrar direto no loop aqui, no mínimo uma vez ele vai executar, console.log, vamos só colocar o do while aqui, ó, do while, para saber o resultado de quem que eu estou imprimindo, e o meu v na posição i. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso incrementar o meu i aqui, ó, mais, e aqui eu verificar, ó,
while o meu i for menor que o meu v na posição length, tá? Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai imprimir para mim o resultado, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, mesma coisa que os outros, tá? Mas agora também, reparem que esse cara aqui está se repetindo. O i se repete aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse mais aqui, incrementar ele aqui direto. Só que nesse caso, eu não vou usar o i mais. Esse cara aqui, ó, o que ele faz? Ele lê, se eu quiser ler o valor dele, ele lê e depois incrementa. Nesse caso aqui, eu posso usar diretamente o mais i, ó, que ele vai incrementar antes da leitura. Então, é exatamente a mesma coisa que o anterior, só que eu utilizo menos código, tá? Eu também posso fazer o loop ao contrário. Então, o meu i pode receber aqui, ó, o meu length na posição, o v length a última posição do meu array, que é o length menos 1. E aqui o restante, ó, vamos repetir, vai ser exatamente a mesma coisa, tirando a condição. Aqui dentro vai repetir, tá? E aqui a minha condição vai ser menos, só que eu não vou mais comparar com length. Eu vou comparar porque agora ele vai começar da posição 9 e vai caminhando até 0. Então significa que quando ele chegar a 0, ele ainda é um valor válido. Mas quando ele chegar a um valor negativo, então ele não é mais um valor válido. Então enquanto i, menos i for maior ou igual a 0, então ele é um valor válido, tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui reparem que a gente está começando do 0, tá? Porque a gente está começando lá do último elemento. Bom, uma outra coisa aqui também que quem vem do C vai notar uma semelhança. Tudo que vocês estão vendo aqui é uma semelhança imensa com o C, né? Exatamente a mesma coisa que vocês conseguem fazer com o C. Agora aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar o break, ó. O break serve para vocês pararem um determinado laço de repetição. Então aqui a gente vai fazer um laço de repetição infinito, ele vai ficar para sempre dentro desse laço de repetição, mas eu vou colocar uma condição de parada. Isso aqui não é bacana vocês fazerem não, tá? Mas é só para mostrar para vocês os recursos da linguagem. Isso daqui não sei, vocês conseguem fazer também. Então, se o if for menor que o length do v, ponto length, então eu vou imprimir. Então, vamos colocar aqui, ó, console.log. Deixa eu só colocar aqui o while break, só para eu saber qual que eu estou imprimindo. E aqui eu vou incrementar o meu i, tá? Se ele chegou até o final, então aqui eu vou entrar enquanto o meu i for menor que o length, quer dizer que eu estou lendo um valor válido. O meu i tem um índice válido dentro do array. Quando ele for igual a length, então ele vai vir direto para o else, tá? Chegou igual a length, ele vai vir para o else e aqui eu vou dar um break. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que os outros anteriores, só que utilizando o break, tá? Exatamente a mesma coisa, só para vocês saberem que eu posso utilizar o break aqui. Uma outra variação aqui, que é exatamente o contrário do break, é o continue. Então vamos colocar aqui, ó, continue. Vamos utilizar o continue, vocês podem utilizar tanto com while quanto for, tá? Vamos fazer um exemplo com for aqui, ó. É exatamente o mesmo. Deixa eu copiar aqui, ó. Vai ser a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Eu só vou fazer uma modificação nele. O que é o continue, né? Para que serve esse continue? O continue serve para vocês não executarem o restante do loop. Então aqui, ó, if, ó, eu estou colocando meu console.log nessa linha aqui de código e aqui eu vou fazer uma verificação. If meu i, se meu i for par, vamos colocar aqui, ó, se o resto da divisão do meu i por 2, a gente acho que acabou não vendo o resto. Não lembro se a gente viu na parte anterior, mas o que isso aqui vai fazer? Vai dividir o i pelos 2 e vai pegar o resto. Se meu resto for igual a 1, quer dizer que ele é ímpar, tá? Aí eu vou mandar dar um continue. Ou seja, ele não vai ler nenhum dos valores ímpares, tá? Vamos colocar aqui, ó, for continue. Só para eu saber. Vamos colocar aqui, ó. Ele começou do 90,
70, 50, 30 e 10. Então ele não leu nenhum índice ímpar. Por quê? O 90 aqui ele está na posição 0, que é par, 70 é 2, posição 4, posição 6 e posição 8. Tá? Então ele só está lendo os valores pares. O que esse continue faz? A hora que chega nesse continue aqui, ele nem vai para o resto, ele nem vê o restante aqui. Eu posso ter centenas de linhas de código, ele não vai ler nenhuma dessas linhas de código. Ele vai para o final aqui e começa de novo do início. Essa que é a ideia do continue. Tá? Vamos ver agora como que a gente pode fazer laços de repetição dentro de... para ler os índices do nosso array e também ler propriedades de objetos. A gente consegue fazer isso também utilizando for. Então vamos fazer aqui, ó, laço de repetição, for in. Com esse cara aqui a gente consegue ler, reparem que a gente está lendo o valor aqui, tá? Todos esses caras aqui a gente está lendo o valor do V na posição I. Mas e se eu quiser ler o índice em si? Eu quero o índice, quero que ele me dê automaticamente o índice de cada valor. Então eu vou utilizar, vamos utilizar aqui for let I in, tá? In V. Quando eu utilizo in, eu vou ler eu não vou ler o valor, mas eu vou ler, na verdade, aqui a propriedade. Vamos colocar aqui, ó, console.log dentro do meu i aqui, ó, é o meu i que eu quero imprimir, tá? Vou colocar aqui, ó. Reparem que eu estou imprimindo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, não existem esses valores aqui, né? É exatamente cada um dos índices desses valores aqui. É isso que eu estou lendo quando eu utilizo in, tá? For alguma coisa in. Deixa eu só colocar aqui, ó, for in. Você consegue também fazer a mesma coisa com objetos, tá? Então aqui eu vou fazer, ó, deixa eu só adicionar aqui. Vamos criar um var p é igual. Isso aqui vai ser uma variável, um objeto p. A gente vai colocar alguns atributos aqui, ó. Nome, Maria, idade, 50. Vamos colocar alguns atributos aqui para a gente poder imprimir os nomes desses atributos aqui, ó. UFPR. Certo, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um for, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Exatamente a mesma coisa em objeto, no objeto nosso, tá? Em vez de ser em V, vai ser em P, tá? Então aqui a gente vai imprimir cada um dos atributos. Vamos colocar aqui, ó, let att de atributo aqui, ó. Só para diferenciar um pouco do loop anterior, tá? Vamos colocar aqui. Então aqui a gente está imprimindo nome, idade, cidade e UF, que são exatamente os nomes dos atributos. Se caso você querer, em vez de você ler os atributos, você quer ler os valores, você utiliza o seguinte, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que em vez de utilizar in, eu vou utilizar off, tá? Off. Nesse caso aqui, reparem que ele deu um erro, porque esse P aqui meu, ele é uma pessoa. Então ele está dizendo aqui que ele não é iterável, eu não consigo fazer esse tipo de operação. Mas eu vou conseguir fazer esse tipo de operação dentro do V, porque o meu V é um array, tá? Então vamos colocar aqui, ó, valor, tá? Vou colocar aqui, ó. Então é mais um tipo ainda de laço de repetição para a gente guardar, tá? Então aqui coisas importantes que a gente viu, tirando essa parte mais básica aqui que todas as linguagens têm, tá? É a parte de iteração for in, quando a gente utiliza para pegar os índices ou também o nome dos atributos, e o for off, tá? Esse for off que vocês vão ver em algumas linguagens de programação como Vue ou linguagem de programação React ou Angular, que utiliza bastante esse tipo aqui de iteração, tá?
Então é isso que eu queria mostrar para vocês da parte de laço de repetição. A gente volta na próxima aula para trabalhar com funções dentro do JavaScript.